Se você está grávida, provavelmente você já ouviu falar sobre o trabalho das doulas. E talvez tenha se perguntado, né? Afinal de contas, o que é esse negócio de doula? Por que eu preciso saber sobre isso? Será que eu preciso mesmo do acompanhamento dessa profissional? Então vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre como funciona esse trabalho e por que ele é tão importante para ti durante a tua gestação e o teu parto. A primeira coisa que você precisa saber sobre o trabalho das doulas é que sempre existiram mulheres que prestavam esse suporte para outras mulheres. Embora a profissão doula tenha se popularizado nos últimos anos, sempre existiram essas mulheres que prestavam esse suporte durante o trabalho de parto e também durante toda a gestação e durante o pós-parto. Então, ter uma doula nada mais é do que ter uma mulher que vai te auxiliar durante todo esse período gestacional, de parto e de pós-parto. E o que fazem as doulas hoje, em 2024? As doulas são profissionais que são contratadas para prestar esse suporte. Então, esse suporte, ele é um suporte contínuo e informativo durante a gestação. Nós fazemos encontros durante toda a gestação e conseguimos ali preparar essa mulher para o trabalho de parto e para o pós-parto. Nesses encontros de preparação, nós abordamos diversos temas. Eu vou citar aqui alguns desses temas que nós abordamos durante esses encontros de preparação para o parto ou encontros de educação perinatal, como a gente costuma chamar. Nós falamos sobre as fases do trabalho de parto, o que esperar do trabalho de parto, como que ele geralmente funciona para a maior parte das mulheres, como são as contrações, quando é o momento ideal para ir ao hospital, quando significa que de fato o bebê vai nascer e que a gente precisa ir para o hospital ou chamar a equipe técnica. Então a gente tem essa preocupação de ajudar a mulher a entender como é esse processo e o que ela vai estar passando durante o trabalho de parto dela. Então, entender o que ela precisa esperar desse momento e como se preparar adequadamente para cada fase do trabalho de parto. A gente vai abordar também todos os temas relacionados a intervenções no trabalho de parto, né? Quais são as intervenções que são necessárias, em quais contextos, quais são as intervenções que são hoje consideradas inadmissíveis e que não devem ser aceitas porque causam muito dano à mulher ou ao bebê. Então a gente auxilia na preparação do plano de parto, por exemplo, que é um documento que vai constar todas as intervenções que a gestante quer e as intervenções que ela não quer, nos diferentes contextos, é claro. Então ali a mulher ela vai colocar todas as suas preferências, mas como que ela pode colocar as preferências se ela não sabe o que esperar do trabalho de parto, se ela não sabe quais são as intervenções, o que costuma acontecer no trabalho de parto, o que pode ser oferecido ou não para ela. Então a gente fala sobre todas essas coisas e aí sim ela elabora esse documento com base em todas as informações que a gente vai trocar. A gente vai falar sobre indução, quando ela é necessária. A gente vai falar sobre a cesariana, quais são os casos em que a gente vai precisar de uma cesariana, porque de fato ela é melhor do que o parto normal em alguns momentos, em algumas circunstâncias específicas. E a gente precisa saber quais são elas. A gente vai falar de posições e movimentos no trabalho de parto, porque o trabalho de parto, ele é movimento. O movimento, ele facilita, ele colabora para que o bebê nasça e para que a mulher consiga passar pelo parto também de uma maneira mais positiva. Então a gente vai falar sobre posições favoráveis, sobre a importância do movimento no trabalho de parto. A gente vai falar sobre os métodos de alívio da dor, o que a mulher pode utilizar como recurso que faz mais sentido para ela no momento do parto, para que ela tenha mais emoções positivas, né? Que ela consiga passar pelo processo de parto, mesmo que ela tenha dor, que ela passe por esse processo de uma maneira boa, de uma maneira positiva. E para isso a gente vai utilizar recursos para aliviar a dor dela, mas também para ajudar ela a focar a sua energia e os seus pensamentos em outros pontos, né, em outros pensamentos, para que ela não foque demasiadamente na dor. A gente sabe que parto sim vai ter dor, mas a dor não precisa se tornar em sofrimento. E o trabalho da doula, ele vai muito nesse sentido, de auxiliar a mulher a compreender
que o parto é fisiológico, que o parto é natural. Ele é algo normal e todas as mulheres foram feitas para passar por um trabalho de parto. Então, se estiver tudo bem, não tem por que ter medo do parto ou ter medo da dor do parto. Ela é algo completamente natural. Acontece que com a medicalização do parto, a gente acabou por achar que o parto é uma coisa ruim, que o parto é uma coisa que não deveria mais acontecer, que as mulheres não deveriam mais se submeter a um trabalho de parto e que talvez valeria a pena ir direto para uma cirurgia, né? Sendo que hoje a gente sabe muito bem que a cirurgia ela agrega muitos riscos para a mulher e para o bebê. Ela aumenta, por exemplo, a chance dessa mulher e desse bebê terem que ser internados na UTI. Ela aumenta a chance de diversas situações problemáticas no pós-parto. Então é muito importante que a mulher tenha todo esse conhecimento e possa tomar suas próprias decisões, né? Tanto antes do parto, durante a preparação, quanto no pós-parto mesmo, para que ela possa tomar decisões com base em informação correta, informação baseada em evidência. Esse é um ponto importante também do trabalho das doulas, e eu vejo que pelo menos a maior parte das doulas, elas se importam em fornecer um cuidado e um suporte baseado em evidências, baseado naquilo que a ciência diz que é melhor para a maior parte das mulheres. Então não é sobre se opor à cesariana, se opor a intervenções, a querer um tipo determinado de parto, a querer impor nossas vontades às mulheres. Não é isso. É sobre, de fato, auxiliar a mulher a entender o que na situação dela ela pode fazer para conquistar um parto positivo, respeitoso e baseado em evidências. Então, cada mulher é única, cada mulher tem sua particularidade, mas a gente pode sim auxiliar muito para que as mulheres tenham uma experiência positiva e um suporte baseado em evidências. Eu costumo dizer que essa parte de preparação é a parte mais importante do trabalho de uma doula. Mas existe um segundo momento que também é super importante, que é o acompanhamento ao trabalho de parto. É o suporte que a doula oferece durante o trabalho de parto. Eu, por exemplo, eu fico à disposição das minhas clientes desde o momento que elas me contratam até o momento de o bebê nascer. E quando vai se aproximando esse momento do trabalho de parto, a gente vai conversando e a gente vai entendendo em que fase ela está, se ela está se sentindo bem, se ela precisa de um suporte físico, presencial, eu vou até ela, eu fico um tempo com ela, eu auxilio ela a lidar com os sentimentos e também com a dor. Então eu ofereço tanto suporte emocional, de ter alguém ali do lado que acredita nela, que acredita que o parto vai acontecer, que as coisas vão dar certo, que ela é capaz. Então o trabalho da doula também vai muito nesse sentido, né? De ter alguém ali do lado acreditando e auxiliando a mulher a acreditar em si mesma. Acreditar que vai dar certo, acreditar que ela é capaz, acima de tudo. Hoje em dia, infelizmente, existem muitos profissionais que acabam desestimulando as mulheres a terem o parto normal. Elas muitas vezes chegam nas consultas de pré-natal querendo ter um parto normal e aí elas são desacreditadas, não são incentivadas, né? Muitos profissionais acabam colocando como se a cesariana fosse de fato melhor do que o parto normal, como se elas não precisassem passar pelo parto, elas podem agendar uma cesariana. Hoje a gente sabe que os riscos eles são muito grandes, como eu mencionei antes. Então o trabalho da doula ele vai contra esse movimento de medicalização do parto, né? De incentivar a mulher a retornar para o que o corpo dela foi de fato feito para fazer, né? Que é ter um parto normal, é parir o seu bebê. Então, durante o trabalho de parto, meu papel é fornecer esse suporte, ajudar a mulher emocionalmente e fisicamente, ajudar a lidar com a dor, ajudar ela a se sentir mais confortável, oferecer uma água, oferecer uma posição, né? Fazer com que ela se sinta de fato acolhida, se sinta respeitada. E é claro que a gente tenta fazer um trabalho muito de observação, né? De observar o que a mulher está precisando naquele momento, de não intervir demasiadamente também, porque o trabalho de parto ele é algo completamente fisiológico. Se a mulher ela estiver focada no processo de parir, ela vai saber o que fazer,
né? Se ela estiver plenamente consciente do seu próprio corpo, ela vai saber, por exemplo, qual posição adotar, o que o corpo dela está pedindo para ela fazer naquele momento. Mas estando com uma doula do lado, ela pode se sentir até mais confiante. Então, muitas mulheres falam que gostaram muito de ter uma doula durante o trabalho de parto, justamente por conta desse apoio, desse suporte contínuo, né? Elas não ficam sozinhas, elas têm alguém ali. Se elas precisam de alguma coisa, tem alguém olhando exclusivamente para elas. A equipe técnica, muitas vezes, ela está focada no que pode dar errado e no que ela precisa intervir. A doula não. A doula, embora seja um profissional, não é um profissional técnico, é um profissional de suporte. Então, a doula vai ter um olhar específico para aquela mulher e para o que ela está precisando naquele momento. Inclusive, tem um artigo muito legal falando sobre o suporte contínuo da doula e como ele tem diversos benefícios. Diminui a probabilidade da mulher ter uma cesariana ou ter intervenções no parto. As mulheres utilizam menos analgesia de parto, tem menos necessidade de indução de parto, enfim, tem uma série de benefícios muito bacanas que esse suporte durante o trabalho de parto acaba trazendo para as mulheres. Vou deixar até esse link aqui embaixo para quem quiser dar uma lida, né, entender melhor. Isso é evidência científica de qualidade, então vocês podem confiar. E aí a gente chega no momento do pós-parto, né? O que a doula faz no pós-parto? Eu fico com a mulher, depois que o parto acontece, eu fico com ela mais 1 ou 2 horas, a depender da situação, de como estão as coisas, né? O que acontece nessa primeira hora de vida? A gente sabe que é muito importante que o bebê ele fique no contato pele a pele na primeira hora, que ele tente ser amamentado. Então a doula ali, ela faz esse trabalho também de auxiliar na amamentação, proporcionar o contato pele a pele. E aí também ajudamos essa mulher a não ficar sozinha. Porque depois dessa 1 hora, geralmente o bebê ele vai junto com o acompanhante para os cuidados, né, que são normais de serem feitos no hospital, ali depois da primeira hora de vida. Então, ele vai ser medido, pesado, vai receber algumas vacinas, se precisar tomar banho por alguma situação, ele pode tomar banho nesse momento, mas não é mais indicado, né, para a maior parte dos casos, enfim. E a gente fica também com a mulher durante esse momento em que não vai ter ninguém ali com ela, para que ela não precise ficar sozinha. Além disso, alguns dias depois do trabalho de parto, eu costumo fazer um encontro de pós-parto para também auxiliar essa mulher, ouvir essa mulher sobre a experiência de parto que ela teve, como isso impactou a vida dela positivamente ou negativamente. A gente consegue fazer uma escuta importante nesse momento e também auxiliar para as demandas de amamentação ou de algum outro ponto que ela precise nesse momento. Eu costumo dizer que assistir a um trabalho de parto é uma das coisas mais lindas que eu já fiz na vida, né? Eu tenho muito amor por essa profissão e pelos momentos que eu pude assistir a nascimentos tão lindos e tão esperados, né? E para os quais as mulheres se prepararam tanto. Então, se tu gostou desse vídeo, eu peço que tu deixe o teu like, compartilha e se inscreve no canal para que a gente possa atingir mais pessoas e que mais pessoas conheçam sobre esse trabalho tão importante e tão lindo.